Olá, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais um dia nós estarmos aqui reunidos, né? Mesmo dessa forma online, mas que seja para a glória de Deus, que nós possamos ser edificados aí com a palavra do Senhor, né? Tivemos aí então no domingo passado, um domingo especial, né? Tivemos ali na nossa igreja, ministrando a ceia para alguns irmãos. Um momento muito bom, muito marcante. Mas entendemos que ainda é o momento de nós estarmos aí nos resguardando, né, dessa questão do vírus, e pedimos ao Senhor que Deus possa estar cuidando dessa situação para que em breve nós possamos voltar aí com nossos cultos presenciais, né? Vimos aí, então, irmãos, domingo passado, essa é uma continuação aí da pregação, de uma série rápida, né, de 2 sermões sobre as marcas de um escolhido que Cristo usa para fazer a sua obra. Vimos então domingo passado 3 marcas desse escolhido, né? E hoje nós vamos ver mais 2 marcas para finalizar essa série, né? E se você não viu então essa primeira pregação, nós vamos disponibilizar então aqui na descrição do vídeo um link lá do Facebook, onde nós fizemos lá a transmissão online do culto. Então você vai poder acessar e assistir aquele culto, né, da onde nós temos essa pregação lá gravada, tá bom? Então se você não assistiu, você possa ir lá assistir para você compreender aí o restante do sermão, tá bom? E como eu sempre peço, dê uma pausa no vídeo, faça uma oração, peça para que Deus de alguma forma fale a sua vida, e que você realmente sinta aí que Deus está falando com você através da sua palavra. Amém? Atos capítulo 9, verso 10, texto que nós lemos. Atos capítulo 9, verso 10, vai dizer assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Senhor Jesus, ó Pai, neste momento, Senhor Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor Deus. Nos guie, Senhor Deus, nesse momento de pregação da Tua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra, Senhor Deus, venha encontrar moradas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então como era a realidade dos cristãos ali no início da igreja? Como que era a realidade deles, né? Tivemos então a morte de Cristo, a sua ressurreição. Os discípulos ali, eles se reuniram, né? Ficaram orando ali vários dias
e aí desce o Espírito Santo. Aqueles homens que outrora se acovardaram, correram, né? Se esconderam, se acovardaram diante da prisão de Cristo. Eles recebem ali o poder, né? Como diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em todos os lugares, em todo o mundo, né? E aí, meus irmãos, eles ficaram cheios de ousadia e começaram a divulgar o Evangelho, começaram a pregar Cristo para as pessoas. Pedro, no primeiro sermão dele, se converteram mais de 3.000 pessoas. Então, irmãos, esses homens, eles começaram a ficar cheios de poder, um poder que não vem de nós, emana dos céus, emana de Cristo. E aí eles começaram com ousadia pregar o Evangelho. O que aconteceu, meus irmãos? As pessoas começaram a se converter, começaram a voltar então para o Evangelho original, aquele Evangelho da qual Paulo pregou, né? O Evangelho que ele não muda, um imutável, da qual confessa Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus como Filho de Deus. E ali, meus irmãos, diante desse crescimento estrondoso da igreja, onde a igreja caía na graça do povo, onde as pessoas eram capazes de vender as suas propriedades e repartir para os pobres. Assim era a igreja primitiva, no início da igreja. E diante disso tudo, meus irmãos, a igreja começa a ser perseguida, né? Alguns discípulos começam a ser perseguidos. Alguns que professavam Cristo como seu Senhor e Salvador começam a ser perseguidos. Começa lá com a morte de Estevão, onde Estevão é apedrejado. E quando ele é apedrejado, quem está ali consentindo com a sua morte? Saulo. Esse mesmo Saulo começou a perseguir a igreja. Esse mesmo Saulo começou a perseguir a igreja que estava em Jerusalém, e não satisfeito com isso, pediu cartas para ir para outras cidades, onde o evangelho já começou a sair, né? Saiu de Jerusalém com a perseguição, e começou a chegar em outras cidades, e Paulo pediu então autorização para ir até essas cidades, para prender e até mesmo matar os cristãos. E Paulo, já com uma carta na mão, indo para Damasco, tem um encontro com Jesus. E neste encontro, meus irmãos, ele fica cego. Ele vai então até a casa de Judas, ali em Damasco, fica lá. E aí acontece essa visão de Ananias, um discípulo que ninguém ouviu falar dele, mas é um discípulo que tem um papel muito importante na vida cristã, porque ele foi o responsável de batizar, então, primeiro curar o nosso apóstolo Paulo, e depois batizar Paulo, né? E ele teve essa tarefa. Então, meus irmãos, domingo passado nós vimos 3 marcas de um escolhido, né? A primeira marca foi discípulo, né? Um escolhido, ele tem que ser discípulo. A segunda marca foi que um escolhido, ele ouve a voz de Cristo, né? Ele obedece à voz de Cristo, ele reconhece a voz de Cristo. E uma terceira marca é que o escolhido de Cristo, ele é direcionado por Cristo. Cristo guia ele para determinados lugares, e ele ouve e obedece a Cristo, né? Ele ouve direcionamento e vai, ele segue a Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver aí, para finalizar essa rápida série, mais 2 marcas de um escolhido que Deus usa para fazer a sua obra, né? Então, a quarta marca, meus irmãos, que nós temos, está logo aí no verso 13 e no verso 14, onde Ananias, respondendo ao Senhor, vai dizer assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Irmãos, então Ananias certamente ele estava receoso. Ananias certamente ele estava com um certo temor a respeito disso.
né? Ele vai dizer assim: mas Senhor, olha só o que o Senhor está me pedindo. O Senhor está me pedindo que eu vou de encontro a um homem que eu sei quem é. Esse homem, ele é Saulo. Esse homem que o Senhor está dizendo que é Saulo, apelidado de Tarso, ele tem perseguido a igreja, ele tem feito muito mal à igreja. Ele tem trazido muito prejuízo à igreja do Senhor. Olha só o que o Senhor está me pedindo. O Senhor quer que eu vou lá e cure ele. O Senhor quer que eu vou lá e passo por essa circunstância. Eu tenho temor, eu tenho medo disso, né? Eu estou receoso em relação a isso. Olha só o que o Senhor está me pedindo. O escolhido por Cristo, meus irmãos, ele tem limitações humanas. Não é errado a gente ter medo, não é errado a gente ter temor, não é errado a gente ficar receoso diante das circunstâncias, das dificuldades. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Essas circunstâncias, essas adversidades nunca podem ficar acima da vontade de Cristo. Nós podemos até questionar. Foi o que fez aqui Ananias, né? Questionou o Senhor. Ele respondeu: Senhor, mas é isso que o Senhor quer mesmo? Quantos males esse homem tem feito para a igreja do Senhor? Questionou. Será que ele foi o único na Bíblia que fez isso? Nós temos ali o exemplo de Moisés. Quando Deus chama Moisés para fazer uma obra grandiosa, tirar o povo que outrora era escravo lá no Egito. O povo era escravizado, o povo clamava por libertação, e Deus envia a libertação, escolhe Moisés para isso. E quando Deus aparece para Moisés ali no meio da sarça ardente, aquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e ali naquela conversa Deus fala assim: olha, vá lá e fale isso, e diga que o eu sou é quem está falando isso, eu estou te guiando para você livrar aquele povo. E o que acontece? Qual que é a resposta de Moisés? Senhor, eu nunca tive facilidade no falar, eu tenho dificuldade em falar. Como é que eu vou chegar lá e vou falar essas coisas que o Senhor está me pedindo aqui para o faraó, o que manda aqui nessa nação do Egito? E aí ele fica com essa dificuldade, ele começa a questionar a Deus. Mesmo assim, Deus acha uma alternativa e faz com que Moisés cumpra, porque ele foi o escolhido. O que dizer de Jeremias? Quando Deus aparece para Jeremias e fala: Jeremias, eu tenho uma tarefa muito importante para você. Você vai mandar esses recados lá para o rei de Israel. Você vai mandar esse recado para que eles sejam livres, para que eles não tenham necessidade de ir para o exílio. E quando Deus aparece para Jeremias, Jeremias fala assim: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou apenas um menino, eu sou jovem ainda, eu não tenho essa facilidade que o Senhor acha que eu tenho, eu não tenho essa capacidade que o Senhor acha que eu tenho, eu sou apenas um menino. E a resposta de Deus para Jeremias é: vai, porque eu é quem estou com você, é eu quem vou à frente de você, é eu quem vou guiar você. Mais uma vez Deus escolhe uma pessoa que questiona, que põe dificuldade, mas no final consegue cumprir o que Deus estipulou para ele. O que dizer de Gideão? Quando Deus aparece ali para Gideão e fala assim: Gideão, eu tenho uma tarefa para você, você vai libertar o povo de Israel. Olha só, e o que ele fala? Ele fala: mas Senhor, questiona de novo, Senhor, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Aquele espírito de inferioridade, né, irmão? Olha só, Senhor, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Ou seja, olha só quantas famílias tem aí, a minha é mais pobre. E na minha família, eu sou o menos importante, o Senhor escolhe eu. É assim que Jesus faz, meus irmãos. É assim que Jesus faz. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. É assim que Cristo faz. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, depois daquela pesca maravilhosa, né, onde Jesus fala assim: joga a rede ao mar, e ali Pedro puxa aquela rede, e aquela rede vem cheia de peixe. E quando eles chegam ali à beira do mar da Galileia, ele
chega até Cristo e fala assim: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador, eu não sou digno de ser o escolhido pelo Senhor. E mesmo assim, Jesus fala para Pedro: Pedro, você está me questionando isso aí, mas a palavra que eu tenho para dizer para você é: eu vou fazer de você pescador de gente, pescador de pessoas. E foi assim. E assim Jesus fez com Pedro, né? Podemos até questionar, meus irmãos, sim, como esses grandes homens de Deus aqui que eu citei fizeram. Mas a diferença é que mesmo eles questionando, eles obedeceram. Não foi diferente na vida de Ananias. Ananias também obedeceu a Deus. Podemos reconhecer sim, meus irmãos, até reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, mas sobretudo que Deus, isso a gente tem que reconhecer também, Deus está conosco e nos dará força e vitória naquilo que vamos fazer. Creia nisso. Deus está conosco. Deus está conosco, meus irmãos. Cristo sabe que nós não somos super-homens. Cristo sabe que nós não somos super-mulheres, que não somos super-jovens, super-adolescentes, super-idosos. Cristo sabe que nós não somos super-homens. Cristo sabe que nós temos limitações. É claro que Ele sabe, meus irmãos, mas Ele te escolheu, Ele me escolheu para conduzir e para levar o Evangelho às nações. Ele nos escolheu para ser salvos. Ele, de forma soberana, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu, meus irmãos. A única coisa que nós temos que fazer é reconhecer as nossas limitações. Jesus mesmo disse lá em Lucas 5,32: Ele não veio chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O Senhor, meu irmão, não buscou aqueles que eram alguma coisa, mas justamente aqueles que não eram, para serem os seus seguidores. Ninguém dava nada para aqueles discípulos. Irmãos, Jesus poderia escolher os fariseus, os homens da lei, os que eram letrados, os sábios daquela época. Jesus poderia escolher os melhores, assim como Nicodemos. Jesus poderia chegar para Nicodemos e falar assim: me segue, eu quero você é um homem da lei, você conhece a palavra. Não, Jesus foi escolher pescadores, pessoas rejeitadas pela sociedade, pessoas que não tinham nenhum valor naquela época, e fizeram deles grandes homens e mulheres de Deus. Assim Jesus pode fazer também com a sua vida, meu irmão. Jesus sabe que nós somos limitados, Jesus sabe que nós temos dificuldades, Jesus sabe das nossas impotências, Jesus sabe, Jesus conhece. Mas Ele vai dizer na sua palavra, 1 Coríntios 27, 28, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Deus escolhe aqueles que reconhecem suas limitações, mas mesmo assim perseveram e seguem a Cristo. Mesmo sabendo que somos limitados, meus irmãos, nós perseveramos e seguimos a Cristo. Entendemos, sim, o que Pedro diz lá quando Jesus faz um discurso duríssimo. E aí Jesus, a palavra de Deus diz que as pessoas começaram a sair, começaram a abandonar Cristo. E aí ele chega para os seus discípulos e fala assim: vocês não querem também? Mas os verdadeiros discípulos aprendem com a resposta de Pedro, que diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Que nós possamos ser assim, meus irmãos. Que nós possamos ter essa marca. Sabemos que temos limitações humanas. Isso é uma marca. Saber, olhar para dentro da gente e saber que nós não somos perfeitos. Mas que tudo que nós temos de perfeito vem do próprio Deus. Reconhecer que nós temos limitações humanas, né? O nosso poder, irmãos, que nós temos nas nossas mãos, não emana de nós mesmos, vem do alto, vem de Cristo. E a quinta marca de uma pessoa que Cristo usa para fazer a sua obra é a humildade. Versos 17 e 18,
Vai dizer assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Irmãos, onde está, então, a humildade aqui, onde nós lemos, né? Naquela circunstância, meus irmãos, o discípulo Ananias, ele poderia cumprir, então, o que foi proposto, né? Jesus foi lá e disse assim: Ananias, vá em determinado lugar, vá na rua que se chama direita, na casa de Judas, e quando você estiver lá, você vai procurar por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Vai lá e ele está clamando, ele está orando. Você vai lá, e ele já teve a visão, Ananias. Você pode ir lá, e ele vai estar orando, e você vai lá e vai curar ele. Então Ananias, ele já sabia o que ele tinha que fazer, e ele vai para cumprir essa missão, né? Ele obedece então a palavra de Deus, sabendo mesmo das suas limitações. Ele vai para obedecer. Mas naquele momento, meus irmãos, que ele poderia se encher de orgulho. Por que não? Ele poderia então dizer algumas coisas para Paulo. Ele poderia chegar naquele lugar, falar: estou aqui na rua direita, estou aqui na casa de Judas, está ali Saulo. Então agora o que eu vou fazer? Rapaz, eu vou aproveitar então esse negócio. Eu vou falar umas boas aqui para Paulo agora. Que negócio é esse dele ficar perseguindo a igreja? Olha só, e agora? Agora ficar dependendo dos outros, daí ele depende de mim. E se eu não quiser agora pegar e curar ele, né? Eu vou falar isso aí para ele agora, vou falar algumas coisas, eu vou acusar Paulo e vou falar para ele algumas palavras aqui para ele aprender, né? Poderia pensar muito bem desse jeito. Poderia chegar lá e dar um sermão, né? Uma dura ali em Paulo. Falar: rapaz, você está perseguindo a igreja, olha só o que te aconteceu. Agora você está cego, você não consegue dar nem um passo, depende de soldados para trazer você para cá. Você não pode fazer mais nada, você não consegue enxergar nada. E agora, Paulo? E agora, Saulo? O que você vai fazer? Né? Ele poderia falar assim: agora, e você depende de mim. E se eu não quiser te curar? E agora? Você está aqui, nas minhas mãos. Ele poderia falar muito bem isso aí, né? E se ele falasse, será que ele estaria fora da razão? Como a gente agiria nessa situação? Vendo ali à sua frente um homem que estava perseguindo a igreja, e agora dependia exclusivamente de você para ser curado, para trazer a cura, né? Mas ele não fez isso. E eu sou impressionado com essas palavras do verso 17, que diz que Ananias foi, né? E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha só como ele trata, meus irmãos, Saulo, o perseguidor da igreja. Ele diz para Saulo assim: Saulo, irmão. Olha só o tamanho da humildade, da mansidão deste homem, Ananias. Qualquer um de nós, meus irmãos, chegaria lá e dava uma dura em Saulo. Rapaz, olha só o que você está fazendo. Mas olha só como Ananias chegou. Que humildade, meus irmãos. Ele chega e fala assim: Saulo, irmão. Olha só. Diante de que Saulo já tinha feito para a igreja do Senhor. O tanto que Saulo já tinha perseguido a igreja do Senhor. E ele fala isso. Ele fala de forma carinhosa, amorosa: Saulo, meu irmão, estou aqui, Eu vim da parte do Senhor. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ele me apareceu aqui e ele tive uma visão, ele pediu para eu vir aqui e eu estou aqui, meu irmão. Meu irmão. Será que quando as pessoas nos perseguem, nos insultam, nos humilham, será que nós temos a humildade para chegar nessa pessoa e falar dessa forma, de uma forma carinhosa? Ou a gente já quer tacar pedra? Ou a gente já quer causar uma inimizade?
Porque a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, independente da circunstância, independente da pessoa, nós temos que ser humildes o suficiente para entender que nós somos iguais a eles, sujeitos às mesmas paixões, os mesmos erros. Nós temos que perdoar. Nós temos que ser humildes o bastante para liberar perdão e amar essas pessoas. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? É isso que Ananias aqui nos ensina. Esse discípulo extraordinário, esse grande homem de Deus, pouco falado na Bíblia, mas o que foi pouco falado, ele nos ensina de forma tremenda, né? Ele não fez. Ele foi lá e pôs então ali para Saulo que ele estava ali, né, para fazer a obra de Deus, e quem iria curá-lo era o próprio Jesus, né? Então ele não quis para ele nenhuma honra, né? E isso também tem a ver com humildade, meus irmãos, porque o orgulhoso quer o quê? Ele quer honra para si, né? E o humilde, o que ele faz? Ele dá honra a Deus. Então, meus irmãos, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No coração, meus irmãos, do homem, com certeza, há dois sentimentos que impelem a executar atos, né? que o impulsam a executar atos. O primeiro, com certeza, é a humildade, mas o outro é o orgulho. Muitas coisas nós fazemos por causa do orgulho, e muitas coisas nós fazemos por causa da humildade, né? Então, meus irmãos, a humildade ela é um sentimento que leva o homem a praticar o bem pelo bem, por querer fazer o bem ao próximo. E já o orgulho é diferente, porque a humildade você quer fazer o bem ao próximo, né, por fazer mesmo o bem, por achar que isso é o correto, e ali você faz o bem ao próximo, não olhando, né, o que, como diz a palavra do Senhor, né, o que sua mão direita faz, a esquerda que não fique sabendo, né? Ou seja, é questão mesmo de você praticar o bem sem olhar as pessoas, sem olhar para quem você está fazendo isso. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso ele vai fazer isso para a sua própria ostentação, não para a satisfação do próximo, mas para a satisfação dele mesmo. Ele não quer ajudar o próximo. A função dele não é ajudar o próximo, ele quer aumentar o seu ego, né? E você? Por qual movimento ou por qual sentimento você é movido? Pelo orgulho ou pela humildade? Mateus 6, depois você abre lá a Bíblia, no Sermão do Monte, começa ali no capítulo 5 de Mateus e estende, né? E no capítulo 6, Jesus vai mostrar alguns atos de humildade. E ele fala que essas pessoas que não fazem isso são hipócritas, falsas, né? O primeiro ato que ele vai dizer lá é sobre o ato de orar. Ele vai dizer, não orem como os hipócritas, né? Os fariseus que sobem lá nos lugares querendo o quê? Se mostrar que eles são os melhores. Não é isso. Isso não é orar, meus irmãos. Se mostrar, se orgulhar daquilo, não. Aí Jesus fala assim, você sabe o que o humilde faz? O humilde entra dentro do seu quarto e ora em secreto. E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. A nossa recompensa não vem de homens. A nossa recompensa vem do Senhor. Amém? E depois ele continua falando que o ato de jejuar também é uma questão de humildade. Ele vai dizer, olha, não jejuem como os fariseus, né? Que quando eles estão jejuando, eles descaem o semblante e vai lá e as pessoas olham, coitado daquele homem, mas o que foi? Aí ele está lá, olha lá, está jejuando, olha, está pálido, né? Aí as pessoas começam a olhar, o que a palavra de Deus nos ensina? O que Jesus nos ensina? Ele fala assim, olha, não é assim que um humilde jejua. Se você quer jejuar, né, não precisa demonstrar isso. Vai lá, joga uma água no seu rosto, se anime e vamos lá. Você não precisa mostrar, você tem que se mostrar para Deus, não é para homens. Desse jeito você vai estar o quê? Você vai estar querendo elogios de homens, dizer, eu sou o santão, eu jejuo, né? Não é isso que Jesus nos ensina. Ele ensina, quer jejuar? Não precisa demonstrar isso para as pessoas.
Um outro ato que ele fala lá no capítulo 6 também é o ato de dar esmolas. E ali ele fala assim: olha, quando vocês forem dar esmolas, não toquem trombetas, né? Não chamem a atenção das pessoas. Vocês não precisam disso. Isso não é ser humilde, isso é ser orgulhoso. É esse sentimento de orgulho que está dentro do coração do homem. Mas o sentimento que você tem que fazer é aquele sentimento de humildade. E é onde ele fala, né, que sua mão esquerda que sua mão esquerda não sabe o que que faz a mão direita. Foi nesse contexto que ele disse isso. Ou seja, quando você vai ajudar o próximo, você não precisa sair falando para todo mundo que você está ajudando. Isso é humildade. Que essa característica, essa marca, meus irmãos, possa estar na vida de cada cristão em nome de Jesus. A marca da humildade. O escolhido por Cristo, meus irmãos, tem que ser humilde. Tem que ser humilde. A palavra de Deus vai dizer: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Louvado seja o Senhor. Ser humilde, meus irmãos, é ter a mesma mentalidade de Cristo, é pensar da mesma forma que Cristo. Ele teve a semelhança de Deus, mas não considerou a igualdade com Deus. É o que a palavra de Deus nos diz, né? Ele não ostentou ser igual a Deus, ele não se orgulhou de ser igual a Deus, mas muito pelo contrário, ele assumiu a posição de escravo, ele se humilhou de forma, ele agiu de forma humilde e veio em semelhança de homem. Depois, sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte. Sim, a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, foi humilde o bastante para dizer: não, eu vim para cumprir uma missão. Sou 100% Deus. Mas que isso não venha subir, me orgulhar disso, muito pelo contrário. O próprio Paulo, ele vai falar essa questão de se orgulhar, ele se orgulhava na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Mesmo Paulo, que foi ali batizado pelo discípulo Ananias, É importante, meus irmãos, a gente vigiar sempre, porque o espaço é muito curto entre humildade e orgulho. Meus irmãos, é um passo muito curto, Então a gente tem que se vigiar sempre, porque a humildade, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode cair na ambição de ter uma falsa humildade, que é pior do que a falta dela. A gente demonstrar para as pessoas que nós somos humildes. Já pensou um negócio desse? Você acha que não existe pessoas assim? Existem. Infelizmente, existem pessoas assim. E Jesus, ele repudiou essas pessoas. Essas pessoas que se faziam de humildes, porém o seu coração era corrompido, orgulhoso. E Jesus repudiou esse tipo de sentimento. O que tem ocupado o seu coração, meu irmão? Orgulho ou humildade? E não há como negar. A humildade, ela é uma das virtudes, uma das características mais difíceis e raras de se encontrar no meio cristão, infelizmente, meus irmãos. Falo isso com certa tristeza, porque é uma das características mais difíceis e raras de se encontrar no meio do povo de Deus. Então, meus irmãos, o que eu peço para você nesse dia é: faça com que essa marca seja viva na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
né? E creia, peça para Deus, porque essa marca é uma marca que vem do próprio Deus. Peça para que Deus te ajude a ser igual a Ele, imite a Deus, imite a Jesus. Ele sim foi humilde, né? Ele sim nos mostrou o que é ser humilde. Ele disse assim para os seus discípulos, certa vez os seus discípulos ali conversando: Senhor, quem vai sentar é a tua direita ou a tua esquerda? Faz com que eu e o meu irmão sente à direita, à tua esquerda. E ali os discípulos começaram a discutir quem que seria o maior no reino de Deus. E a resposta de Jesus para aqueles discípulos foi: vocês querem saber quem que é o maior? Então, para vocês saberem, o maior é aquele que serve, é aquele que se humilha, é o humilde, é aquele que não procura os primeiros lugares, mas ele senta nos últimos lugares. É aquele que não busca para si glória nenhuma. Ele busca em Jesus, que é o nosso maior exemplo de humildade, a glória para o próprio Cristo. Lembre-se, Jesus é o nosso referencial de humildade. Ser humilde, meus irmãos, é uma marca que pode ser aprendida dia após dia. Não tem como você dizer, eu sou humilde. Isso é coisa que você vai demonstrar com o passar dos dias, dos anos, e as pessoas automaticamente vão ver isso em você. Você não precisa falar. Essa é uma característica que não depende da gente falar. É as pessoas que vão ver em nós essa característica tão bonita, mas tão difícil e rara de se ver no meio do povo de Deus. Que essas marcas, meus irmãos, sejam visíveis em cada um de nós e que Cristo nos abençoe. Quero orar por você e queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. E eu quero dizer que essas qualidades foram encontradas na vida do discípulo Ananias, que é bem pouco falado na Bíblia, mas ele foi escolhido para batizar um dos maiores homens de Deus, o apóstolo Paulo, o missionário Paulo, né? E esse homem, até hoje, ele transforma vidas através das cartas da qual ele escreveu com o auxílio do Espírito Santo. Deus também pode te usar, meus irmãos. Deus também pode usar você. Basta você buscar ter na sua vida essas qualidades, essas marcas de um homem da qual Deus escolhe para fazer a sua obra. Ananias era um homem como eu e você. E Deus conhecia o seu coração. Deus é o Deus que esquadrinha nos nossos corações. Ananias experimentou o sobrenatural de Deus. Você também pode experimentar. Busque a Cristo. Seja um discípulo. Ouça a Cristo. Seja direcionado por Cristo. Tenha ciência das suas limitações. E acima de tudo, seja humilde. Querido, se algo está impedindo você de ter essas marcas, peça a Deus que te ajude. Pois essas marcas são dadas por Deus. E se você conseguir enxergar que precisa melhorar, ou até mesmo ter algumas dessas marcas, comece agora. Comece agora a demonstrar uma delas. Tenha a humildade de reconhecer que você precisa. Você precisa melhorar, você precisa ter essas marcas, você precisa de Jesus. E diga, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Deus quer isso, meu irmão. Deus quer que você reconheça, que você queira melhorar. Vamos estar orando por você. E dê o primeiro passo. E o resto, deixe com Cristo, deixe com Jesus. Pois Ele é quem efetua tanto o querer quanto o realizar na nossa vida. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que falou ao meu coração. Essa palavra, Senhor Deus, da qual demonstrou, ó Pai, o tanto que nós precisamos melhorar, Senhor Deus. Porque somos escolhidos de fato, Senhor. Mas que nós possamos praticar, Senhor Deus, essas marcas de um verdadeiro escolhido pelo Senhor, ó Pai. Nos abençoe, Senhor Deus, como igreja. Nos abençoe como cristãos, ó Pai. Nos dê condições, sim, Senhor Deus, de melhorar essas marcas e até mesmo de procurar ter essas marcas na nossa vida. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe. Um recado aí para os irmãos da Igreja Cristã Evangélica da Fama. Estamos juntos, meus irmãos. Estamos aí orando por cada um de vocês.
e querendo sim, meus irmãos, querendo compreender realmente o que Deus quer com isso aí tudo. Nós não sabemos o que Deus tem planejado diante dessas circunstâncias que nosso país está vivendo, mas nós sabemos, Deus está no controle de tudo. Tá? Deus está no controle, meus irmãos. Creia nisso. Estamos com saudade dos irmãos. Esperamos em breve revê-los, estar junto com vocês, dar aquele forte abraço em nome de Jesus. Então, receba o nosso abraço de forma virtual aí e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.